Ele é um dos cientistas brasileiros mais reconhecidos mundialmente. Em 2019, ele foi eleito pela revista Nature, junto com Greta Thunberg, como uma das 10 personalidades mais importantes no mundo da ciência para o planeta. Foi diretor do INPE por 3 anos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas o presidente Bolsonaro não gostou do trabalho dele. E aí, ele foi exonerado. Professor, o que você fez de errado para ser exonerado, professor? Na verdade, o que nós fizemos de certo, que o INPE fez de certo, né? Desde que o presidente Bolsonaro assumiu, aliás, até antes dele tomar posse, já havia uma grande preocupação com a ação dele com relação ao meio ambiente. Vocês se lembram que ele disse que não ia mais dar um centímetro quadrado de reserva indígena, falou contra o IBAMA, né? E nós, no INPE, tínhamos o acordo com o IBAMA que todos os dados de desmatamento nós passávamos automaticamente para o IBAMA. Esse acordo, o prazo dele venceu em novembro de 2018, antes dele tomar posse, e o governo não renovou. E aquilo já começou a me preocupar, porque o INPE, como tem um prestígio internacional enorme, né? Certamente alguém que tivesse uma política negacionista com relação ao meio ambiente iria ver o INPE como uma pedra no sapato, né? Porque os pesquisadores do INPE sempre foram autônomos, nunca serviram de pelego a nenhum governo. E quando o governo entrou, ele começou a atacar violentamente o INPE. O governo, não vou dizer Ricardo Salles explicitamente. Talvez a população não saiba, mas foi uma luta contínua. Foram 6 meses que cada dado que nós dávamos, eles contestavam, diziam que os dados do INPE não eram suficientemente precisos, apesar de todo o prestígio internacional do INPE. Só para você ter uma ideia, Mara, no período de junho de 2019, nós chegamos a dar da ordem de 17 alertas diários de grandes áreas desmatadas no Parque Iamanchim, no Pará, sem nenhuma ação do governo. Nenhuma ação do governo. E esses alertas diários, eles são importantes para que a gente não veja desmatamento só depois, né? Exatamente, porque o que acontece, até interessante, a tua pergunta é muito interessante. Nós tínhamos um acordo com o IBAMA, né, que os dados de desmatamento nós não divulgávamos, porque todos os dados do INPE são divulgados publicamente. A pessoa entra na página e já tem todos os dados. Mas deixava uma semana ou 10 dias sem divulgar, mas o IBAMA tinha acesso aos nossos dados. Por quê? Porque eles tinham que tomar ações contra o desmatamento. E nós soubemos, ao contrário do que muita gente pensa, que o desmatador é um pobrezinho, que não tem que alimentar a família, vai lá e corta a árvore, é gente que emprega muito dinheiro para desmatar. E sabíamos que eles estavam acessando os dados do INPE para se precaver contra uma ação do IBAMA. Então, nós segurávamos, depois de 10 dias eram divulgados, né? Então, esses alertas diários foram importantíssimos. De 2004 a 2012, usando os dados do INPE, o governo conseguiu decrescer o desmatamento de cerca de 80%. Caiu de 27 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados. Nossa, mas esse número é impressionante. É impressionante. E tanto que a própria revista Nature, ela publicou um editorial dizendo que os dados do INPE, as ações do Brasil, eram um exemplo para o mundo, era um exemplo paradigmático de ações contra o desmatamento nos últimos 10 anos. Você falou de 2004, que isso começou em 2004. Quem implementou isso? Esse sistema DETER foi implementado por solicitação da Marina Silva. O INPE sempre, desde 1988, dava no final do ano e continua dando o dado consolidado do desmatamento. Mas ela fez o argumento óbvio, né? Não adianta ter o dado no final do ano que já ocorreu o desmatamento. Uhum. Ela queria ter um dado, mesmo que não fosse muito preciso, mas que permitisse que tivesse ações do IBAMA. Então, por exemplo, esses dados... Isso quando ela era ministra? Quando ela era ministra. Uhum. Então, por exemplo, esses dados de desmatamento não eram muito precisos, mas eram dados de desmatamento de pelo menos da ordem de 60 hectares, coisa grande já, né? Uhum. E eu sabia que o Bolsonaro ia atacar. Então, não sei se vocês se lembram, no começo de junho de 2019, o general Heleno deu uma declaração à BBC, dizendo que os dados do INPE eram manipulados. Meu Deus. Eu fiquei
inclusive não sou eu que fazia os dados, são especialistas de altíssimo nível do INPE, né, que trabalham nisso, doutor Gilberto Câmara e vários outros amigos dele, colegas dele. Então, eu fiquei muito magoado como diretor do INPE. E pior, né? Não passou 2 horas, jornalista da BBC, Correio da Sera, Le Monde, telefonando para saber o que ocorria. Eu não respondi, Mara. Eu fiz o ofício detalhado ao ministro de Ciência e Tecnologia, que era o meu chefe imediato, chamando a atenção sobre o problema, dizendo que se o governo continuasse assim, ele ia prejudicar fortemente a imagem do Brasil, inclusive as exportações do agronegócio, e oferecendo a ele que o INPE, inclusive, desenvolvesse novas ferramentas computacionais para facilitar o Ministério do Meio Ambiente analisar os dados, o Ministério da Agricultura, e solicitando encarecidamente que abrisse novamente o canal de diálogo com o Ministério do Meio Ambiente. Nenhuma resposta, Mara. Ele não se dignou a responder, nenhum telefonema, Você nem e-mail. alguma vez conversou com o ministro Salles? Antes disso, não. Eu tive a conversa depois que eu tive um embate, então aí teve uma conversa feia com ele, né? Que até me aborreceu muito. Mas antes não, ele não se dignava a atender as mensagens. Eu também não sei se o Ministério de Ciência e Tecnologia tomava alguma ação para aproximar, porque o ministro Marcos Pontes, ele foi um desapontamento total para a comunidade científica, né? Não tomava nenhuma ação, Começo. é, o Marcos Pontes, Uhum. não tomava nenhuma ação na direção de resolver os problemas, só falava coisas genéricas, né? Então foi um governo muito ruim, né? Agora, como você falou, quer dizer, já era esperado que não seria bom, dado o que ele já falava, o Hum, que o então candidato já falava, enfim, e todas as ações dele na vida política, enfim. exatamente. Quando houve a eleição, quando foi confirmada a eleição dele, qual foi o sentimento de vocês, cientistas, que trabalham ali diretamente com essa área? Foi variado, né? Na comunidade científica havia claramente uma oposição a ele, né? Que o ministro Ricardo Salles até dizia que a comunidade científica era de esquerda, que não é verdade, que tem cientista de amplo espectro político, né? Mas ele nunca deu uma mensagem, ele nunca fez nada na direção de apoiar a ciência, apoiar a educação, mas infelizmente ele tinha sim um, um apoio grande de parte dos militares. Eu me lembro muito bem do almoço que eu tive no Centro Tecnológico Aeroespacial, do lado do INPE, né? Quando veio a presidente da UNOSA. A UNOSA é o Escritório das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço. E tivemos um almoço, estava mesa cheia de brigadeiros, e eles tentando me convencer da declaração de apoio ao Bolsonaro. Aí eu disse, olha, vocês estão loucos? Esse sujeito é completamente, eu até lembro o ditado que eu usei, né? Completamente louco, não se bate palmas para um louco dançar, até disse isso, né? E ele disse, não, nós vamos controlá-lo, nós sabemos como controlá-lo. Você ouviu essa Exatamente, frase? essa frase. Quer dizer, isso me preocupou, porque inclusive no Ministério de Ciência e Tecnologia, quando o ministro Marcos Pontes assumiu, que em princípio ele tinha todo o currículo bom para isso. Oficial da aeronáutica, engenheiro formado pelo ITA, astronauta, né? Teria tudo para fazer um bom ministério. Mas quando ele assumiu, já comecei a me desapontar quando ele colocou 14 oficiais reformados no ministério em posições estratégicas, né? Aí eu falei, bom, eu já vi que eles não vão contestar nada quanto ao presidente Bolsonaro. Uhum. Isso, para você ter uma ideia, Mara, quando teve o encontro de Paris do meio ambiente, todos aqueles compromissos que os países assumiram espontaneamente, né? Teve alguns professores da Universidade de Columbia e de Harvard, nos Estados Unidos, que publicaram um artigo muito interessante sobre o que deveria se fazer, principalmente por monitoramento de satélite, para atender às metas que estavam sendo colocadas no Acordo de Paris, né? E nesse artigo ele disse que os países do mundo deveriam imitar o Brasil, porque os dados do INPE eram fornecidos, dados excelentes, com grande confiabilidade e abertos ao mundo. Então, estava
conclamando os outros países a imitarem o Brasil. Tudo isso foi destruído pelo governo Bolsonaro. É triste, né? Bastante Você triste. estava falando, eu estava aqui, eu que não trabalho no INPE, que não sou cientista, que não sou pesquisadora, assim, me comove ouvir isso, sabe? Me preocupa, porque você vê o próprio governo destruindo uma instituição que é respeitada internacionalmente. Então, por isso que quando teve aquela entrevista à imprensa internacional, né? E, aliás, há poucos dias atrás eu fiquei bastante comovido com a morte do Bruno Gonçalves, do Dom Phillips. O Dom Phillips, em particular, porque foi ele que fez a pergunta ao Bolsonaro. Foi ele que perguntou ao Bolsonaro sobre os dados do INPE, né? Que o Bolsonaro respondeu os dados eram definitivamente mentirosos, inclusive disse que conclamava, vou chamar aquele cara, que seria eu, né? E a Brasília explicar esses dados. Né? Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntaria para vocês, né, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região na região do semiárido nordestino? Responda para mim isso aí. Eu não vi a entrevista, sabe, Mário? Eu estava na Universidade Federal do Fluminense e depois me avisaram, um colega do INPE me telefonou e falou, Galvão, não te preocupes, porque nós estamos já, o sindicato fazendo uma defesa tua e do INPE. Falei, defesa de quê? Aí eu fui na casa do meu irmão, em Niterói, e antes de dormir fui dar uma olhada na entrevista. Aí realmente, vou te ser honesto, eu chorei, porque eu vi que foi um ataque muito forte ao INPE, um ataque à ciência brasileira, né? Eu faço uma ideia. Aí eu pensei com calma, eu falei, eu não vou responder agora, porque como um bom mineiro, vamos pensar com calma, né? E eu pensei o seguinte, irmão, agora está de noite, amanhã certamente o ministro de Ciência e Tecnologia, meu chefe imediato, vai me telefonar. Vai dizer, Galvão, como que nós vamos responder a isso? O que aconteceu? Nenhum telefonema. Então, quando eu peguei a barca para vir para o Rio de Janeiro, aí foi quando a jornalista de São Paulo me telefonou, né? E aí eu resolvi, não, eu vou dar uma resposta contundente, porque só tem um jeito. Eu percebi imediatamente, Mara, o que seria a intenção do governo. Fazer, talvez, forçar a demitir ou qualquer coisa e botar um militar no INPE. Isso começou a ficar completamente claro para mim. E eu falei, bom, eu certamente estou já com uma corda no pescoço. Mas se eu trouxer isso à imprensa, levar à imprensa, vai ser muito difícil atacar o INPE. Por isso que eu dei aquela reforma contundente, né? Até chamei a atitude dele pusilânime. Foi até interessante, ontem estava na EASH, na USP Leste, um aluno falou, professor, como é aquela palavra que o senhor usou novamente? Que eu não sabia, pusilânime, né? Aí ele falou, mas o que é pusilânime? Eu procurei, e foi interessante quando eu disse, no Google deu um pico de procura da palavra pusilânime no dia seguinte. E pusilânime é interessante, eu acho que eu usei a palavra correta, porque foi a palavra que Tiradentes usou contra os seus que participavam do movimento e o acusaram. Né? O pusilânime é um pouquinho diferente de covarde, porque uma pessoa covarde, ela não enfrenta alguém mais forte, ou foge de uma luta que ela não pode enfrentar. Né? Mas o pusilânime é um covarde ardiloso. Ele foge, procura se esconder e procurar alguém para receber a pancada. Isso é típico do Bolsonaro. Né? Típico, inclusive, o que ele fez agora até com o ministro da Educação. Né? E o ministro da Ciência e Tecnologia não, em nenhum momento se manifestou? Em nenhum momento se manifestou. Foi tão terrível que depois naquela resposta eu desafiei o presidente Bolsonaro a me chamar a Brasília, explicar face a face, eu explicaria face a face a ele, né? Ele não me chamou, disse que mais tarde alguns ministros, o ministro ia me receber. E realmente depois de acho que uma semana ou mais, o ministro me recebeu. Mas me recebeu muito preocupado, certo? Mas eu vou dizer como é que ele recebeu, porque eu estava
como eu fiquei bastante com a cabeça preocupada, é claro, minha família, eu não usava redes sociais, mas minha família usa, meus filhos começaram a ver os ataques, minha esposa Do usa, gabinete do ódio. começaram a ver os ataques rapidamente. E eu falei, vamos passar uns dias em Caraguatatuba, no apartamento dos meus filhos, e eu recebo um telefonema de manhã, uma funcionária do Ministério de Ciência e Tecnologia. E ela telefonou-me e falou, professor, o senhor sabe que eu gosto muito do INPE, sempre gostei do trabalho do INPE, o senhor sabe que eu já estava preocupada com esses ataques ao INPE, e eu vou lhe passar uma informação. Certo? Ela estava falando chorando. Eu acabei de sair de uma reunião, eles montaram um grupo aqui, inclusive pessoas da área de informação do governo, estão levantando toda a sua vida para ver, tentar descobrir alguma coisa que o force vir a Brasília e pedir demissão, para colocar o senhor contra a parede. E quero dizer que o seu e-mail, o seu telefone está grampeado. Então, o senhor toma conta. Então, é com esse governo que nós estávamos tratando. Infelizmente, estamos ainda tratando. Então, Nossa. esse ataque foi muito forte. E você, depois de receber essa informação, o que você fez, enfim? Eu comecei a usar mais o telefone da minha esposa e telefonei ao presidente da Academia Brasileira de Ciência, do que eu sou sócio, né? Que eu sou membro, e para a Sociedade Brasileira de Física, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que eu sou até do conselho, né? Falei com os presidentes, e aí foi muito importante. Houve uma reação fortíssima da comunidade científica. Todos eles publicaram declarações, houve um levantamento muito forte da comunidade científica. O presidente da Academia Brasileira de Ciência já não é mais, né? Mas era o professor Luiz Davidovich, agora a nossa grande querida Helena Nader, são pesquisadores de altíssimo respeito no país, a própria Helena se manifestou, né? E isso foi realmente uma defesa. Eu acho que o governo percebeu que um ataque contra a minha pessoa não seria fácil. E, naturalmente, eles não encontraram nada de errado, né? Mas você sabe que, quando a pessoa é um gestor público, um chefe de um instituto como o INPE, que você assina 200 contratos por ano, poderiam achar alguma peninha... Mas, independentemente disso, eles são especializados em criar notícias falsas, em distorcerem dados, então, para acabar com a reputação. Essa conversa me deixa emocionada também, porque eu vejo o quanto que o país está sendo atacado. Esse ataque que os pesquisadores recebem, os jornalistas estão recebendo também. Eu tenho amigas, a Patrícia Campos Mello, por exemplo, ela foi atacada de uma forma tão vil, tão vil. E outras, enfim, a gente recebe ataques, os jornalistas recebem. Então, você vê diversas categorias no país sendo atacados por fazerem seu trabalho, por buscarem fazer. E quando você fala disso da ciência, é ainda mais chocante, né? Porque, meu Deus, porque vocês fazem um trabalho que preserva a vida, né? O que acontece, Mari, é curioso, né? Porque, inclusive, nós estávamos conversando um pouco antes, mencionaste a palavra obscurantismo, que até eu deixei de usar, eu uso a palavra negacionismo mesmo, porque nós lembramos no passado, nós usávamos o obscurantismo para dizer, principalmente, pessoas que são contra resultados científicos, etc., por razões religiosas, às vezes posições religiosas remete à Idade Média, extremadas, etc. O negacionismo não, Mara. É pior, o negacionismo é uma pseudociência intencional. As pessoas têm que ter vários trabalhos recentes mostrando isso, e inclusive não ocorre só no Brasil, ocorre nos Estados Unidos e um pouco na Europa. Eu era sou membro da Sociedade Europeia de Física, eu era do Conselho. Nós tivemos uma reunião, acho que uns 5 anos atrás, e já estavam preocupados com isso. É uma pseudociência, principalmente usando a superficialidade das mídias sociais, né, para atacar resultados ou modelos científicos que vão contra interesses, situações de conforto, interesses econômicos, situação de conforto, questões políticas, né?
Esse governo entrou e foi a grande preocupação minha quando o governo entrou foi quando eu fui já eu acho que foi em março, o presidente Bolsonaro fez a primeira viagem aos Estados Unidos, foi para Washington, né? Eu fui parte da delegação do Ministério de Ciência e Tecnologia, porque nós íamos assinar um contrato com a NASA, desenvolvimento de um satélite, né? E quando chegamos no sábado e já distribuíram para todos nós da comitiva um retrato dele, uma entrevista dele, do lado do Olavo, como é que é? Olavo de Carvalho, né? Como pode um presidente da República, certo, escutar uma pessoa que tão negacionista, tão mentirosa, tão Grosseira. grosseira, né? E usar isso como seu guru para tomar as decisões? Você veja a consequência. A coisa mais importante para o país, nós falamos isso há quase 100 anos, é a educação. A educação extremamente, nós temos um nível muito baixo de educacional, né? Tivemos 4 ministros de educação, né? Todos escolhidos com base em crendices e políticas toscas de extrema direita. E de desmonte, né, Desmonte. professor? Como você estava colocando, quer dizer, esse ataque aos cientistas, esse ataque aos jornalistas, esses ataques ao SUS, esses ataques aos reitores, a pesquisa de uma forma geral, enfim, isso é muito triste, né? Duas coisas, né? É forte isso. É triste e é muito prejudicial para o país. Eu acho que uma coisa talvez positiva da pandemia é que a população começou a valorizar a ciência, né? Porque viram como os cientistas atuaram. Isso foi importante, porque a população em geral, quando pensa no cientista, Mara, ele pensa que é um professor pardal, que tu levas um problema para ele e resolve na hora, né? Não é assim, né? A ciência só resolve quando já vem fazendo pesquisa científica há muito tempo, pesquisa básica. Então, por exemplo, eles conseguiram responder na questão do coronavírus, inclusive identificar tudo corretamente, porque são cientistas que fazem pesquisa há muito tempo, financiadas pelo um governo, né? Nos últimos 30 anos nós desenvolvemos muita ciência. Mas o problema grande, que além de ser triste, é prejudicial, porque nós não vamos ter, Mara, um desenvolvimento sustentável e socialmente justo sem políticas públicas fortemente embasadas na ciência e tecnologia. Essa é a preocupação que estamos tendo muitos cientistas agora, inclusive nas próximas eleições. Nós temos que mudar esse panorama no país. Vou contar uma história que o governador Flávio Dino que me contou. Eu achei engraçado, para a gente mudar de assunto um pouco. O ministro da Ciência e Tecnologia esteve no Maranhão, né? E ele disse que encontrou com o governador, ex-governador agora, porque é candidato ao Senado, lá no Maranhão, e ele me contou que quando encontrou o ministro, falou: "E aí, ministro?", porque o ministro é astronauta. "E aí, ministro, Terra é redonda mesmo?" E o ministro: "É redonda mesmo." Porque é incrível, nesse governo, você tem a imprão que só fala com terraplanista, né? Com pessoas que negam assim o tempo Essa história vai em conta de um outro caso, já estamos numa contação de casos de mineiros aqui, né? Em novembro de 2019, eu fui com a televisão holandesa fazer uma entrevista numa zona desmatada em Rio Preto da Eva, que é o norte de Manaus. Vamos ver um lugar desmatado lá, queimado, falar com os donos da propriedade. Isso foi para uma série de televisão holandesa que fizeram sobre a Amazônia, espetacular, porque não se concentraram só no Brasil, foram 5 episódios em várias regiões da Amazônia, inclusive no Suriname, né, que foi holandês. E a repórter holandesa que mora aqui em São Paulo, fala bem português, me apresentou para o dono da terra e disse assim: "Esse é o professor Galvão, que é ex-diretor do INPE." Aí ela falou: "O INPE, não o INPA, porque tem o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né?" Ele respondeu: "Não, eu sei o INPE, sei o INPA o que é, e o INPE que faz pesquisas espaciais, né?" E virou-se para mim e falou: "Professor, por que vocês fazem isso? Se nós sabemos que a Terra é plana, como diz o governo, né?"
Então, eu tentei arrumar, nem me lembro, eu fui Ele falou isso? falou. Nós sabemos que a Terra é plana? Como diz Como diz o então, governo? Meu Deus! eu não me lembro, mas eu fui um artista de circo para responder a ele, né? Quando acabou, a, a jornalista holandesa mesmo, que estava fazendo o evento, né? Que também fala um pouco de português, mas eu falo também um pouco de holandês, que trabalhei na Holanda, né? Ela virou-se para mim e falou: professor, eu estou 3 semanas aqui e vi essa história que tem pessoas do governo dizendo que a Terra é plana. O ministro da Educação, o ministro de Ciência e Tecnologia, não fizeram, não publicaram aquele chamam um artigo de opinião dizendo que não é isso para não acreditar isso. Isso é o que teria acontecido na Europa. Você vê o estágio que nós chegamos, mano. Certo? Quer dizer, é a responsabilidade do governo. O ministro Marcos Pontes, aquilo foi a coisa mais decepcionante que eu vi, né? O ministro Marcos Pontes, quando começaram a falar, não, não é assim, pronto, e faz um comunicado oficial, e informa as pessoas, né? Não fez isso para atender esse presidente Bolsonaro, né? Eu vou te contar mais um caso do ministro Marcos Pontes, ele pode até me processar quanto a isso, mas um caso interessante para os seus, quem te segue saber. Nessa visita que eu fiz, que ele esteve em Washington, ele estava no mesmo hotel que eu, né? Nós chegamos no sábado, ele disse: o Galvão, amanhã nós vamos ter uma reunião com a representante da SpaceX, do Musk, que veio aqui querer vender satélite, né? E eu gostaria que tu e o diretor da Agência Espacial Brasileira, o presidente da Agência Espacial Brasileira, estivessem presentes. Falei, tá bom, café da manhã. Aí chega no café da manhã, só para contar uma história anterior, antes nós tínhamos feito no INPE uma licitação internacional para contratar o foguete que ia lançar o satélite Amazônia 1, que o INPE estava terminando de fazer, né? E aí, na apresentação, ele virou-se para ela e falou assim: olha, eu gostaria de saber se a SpaceX não está interessada em usar a base de Alcântara, porque nós estamos agora promovendo o desenvolvimento da base de Alcântara, é interessante, chamando outros países para lançar de lá, eu acho que é importante. Ela respondeu: não, nós não temos interesse, porque a SpaceX acabou de comprar um terreno grande na Flórida, no Golfo do México, e vai atender às nossas necessidades. Aí ele falou: tá bem. Ela falou: mas eu tenho uma reclamação a fazer do Brasil. Ele falou: o que foi? Ela disse o seguinte: ora, no ano passado, nós participamos da licitação no Brasil para lançar o foguete Amazônia 1, ou satélite Amazônia 1. E nós não fomos classificados para entrar na licitação. Fomos desclassificados. Isso é um absurdo, porque você sabe a competência da SpaceX, e o Brasil acabou contratando uma empresa indiana para lançar, e não vai ter sucesso, que eles não vão conseguir lançar. Eu estava presente, o diretor do INPE, ele sabia de toda a história. Ele virou-se para ela e disse assim: olha, eu peço minhas desculpas, porque eu já trabalhei para a empresa americana, tentando vender produtos no Brasil, e a legislação brasileira realmente é muito ruim, mas com o governo Bolsonaro eu quero dizer que nós vamos mudar essa legislação e vamos facilitar a venda, inclusive de artefatos espaciais para o Brasil. Ele parou e falei: ministro, eu gostaria de falar. Aí ele falou: está aqui o diretor do INPE. Eu falei assim: vocês não foram classificados porque não apresentaram a documentação exigida em edital. Aí ela ficou meio avermelhada e disse: mas nós integramos alguns documentos que achamos que não era necessário. Eu disse: olha, vocês não estão falando com criança, certo? Eu estudei nos Estados Unidos, tirei doutorado no MIT, sei muito bem o que eu estou falando, só não está falando com ignorante. Eu já, inclusive como aluno, eu fiz vários bids, que chama de licitação dos Estados Unidos, e tem que pegar a documentação toda. Aí ela ficou: tá bom, desculpa. O ministro Marcos Pontes fuzilou, né? Ficou vermelho, o presidente da Agência Espacial Brasileira também. Essa é a atitude dele. De tarde, nós tivemos uma reunião na Câmara de Comércio do Brasil e dos Estados Unidos. Ela veio e me entregou um presente da SpaceX e falou assim: professor, o senhor desculpe, o senhor tem razão.
Então, ele teve exatamente uma atitude pusilânime, ao defender o país, nem botou o diretor, não é porque era eu, era o diretor do INPE ali presente, né? Então, essa atitude serviu. E agora, quando o Elon Musk esteve aqui, foi essa. Aquilo foi a maior palhaçada que eu vi Pataca. na minha vida, viu? Porque eu não vou entrar em detalhes, né? Mas Pode entrar em detalhes, professor, pode entrar em detalhes. A hora de entrar em detalhes é agora, Deixa professor. eu usar esse copo, essa coisa interessante. É sua de presente. Para você ter um satélite de monitoramento da Terra, certo? Você tem que ter satélites que têm uma órbita que nós chamamos heliosíncrona. O que quer dizer isso? Imagine que isso daqui seja o equador da Terra, certo? Você tem que ter um satélite que anda em volta da Terra numa órbita quase polar, que passe sobre o mesmo local da Terra, sobre o equador, por exemplo, na mesma hora. Por quê? Por exemplo, se você quer ver um desmatamento na Amazônia, você tem que comparar a imagem em passagens subsequentes do satélite. Então, você quer ver no mesmo local a mesma iluminação solar, para poder detectar exatamente. Então, todos esses satélites de monitoramento são heliosíncronos. Os satélites do Elon Musk, da Starlink, que chama, são satélites para comunicação, são satélites avançados, mas para comunicação eles rodam assim e não são heliosíncronos de forma nenhuma, certo? Além do mais, para fazer essas imagens, seu satélite, vocês são jornalistas, sabe, tem que ter câmeras muito avançadas que nós chamamos multiespectrais. Tem que olhar pelo menos em 5 comprimentos de onda diferentes que nós falamos, né? Os satélites da Starlink não têm essas câmeras. São satélites feitos para comunicação. Então, quando ele diz que vai monitorar a Amazônia, está mentindo. A não ser que o presidente Bolsonaro vá dar um dinheiro enorme para a Starlink para desenvolver os satélites que necessitam. Mas isso daí é um absurdo, porque o INPE sabe fazer isso, certo? E quando ele disse que ia, então, permitir a internet para regiões remotas, 19 mil escolas para o país todo, é uma grande mentira, porque em 2017, o Brasil foi no final do governo Dilma, lançou o satélite SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. Satélite voltado para a banda larga, que está lá, capacidade de comunicação de internet para todos os lugares do país. Basta botar nas escolas antenas e receber. E esse satélite, inclusive, é controlado pelos militares. Por que não usa esse satélite, né? Então, aquilo foi simplesmente uma palhaçada para uma propaganda política. Ele sabe que o Elon Musk é respeitado e deve ser um empresário respeitado, né? Embora talvez moralmente não tanto. Há controvérsias. Há controvérsias, né? Mas pelo menos tecnicamente, sem dúvida, né? E aquilo me magoou muito, viu? Me magoou muito. Eu imagino a comunidade científica. Nossa Senhora, isso, né? Fica revoltada, revoltada. Professor, vamos falar aqui de alguma esperança, porque é sério, a gente está conversando, você está trazendo informações muito importantes e muito graves. A gente sabe que a situação é grave, a gente acompanha, qualquer pessoa minimamente bem informada está vendo o quão grave é, mas você está colocando aqui para a gente situações em detalhes do quanto é difícil. Quer dizer, o meio ambiente, aí voltando para a questão específica do meio ambiente, o meio ambiente já enfrentou dificuldades de relacionamento, inclusive, com governos anteriores. Inclusive com o governo Lula. Inclusive com o governo Lula. Dilma, Marina saiu do governo Lula por conta de discordar fortemente de alguns aspectos. Enfim. Mas a gente não viu nada parecido com o que tem. De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Inclusive, Mara, eu falei até do governo Lula, mas vou contar outro casinho para ti também, como foi na questão do meio ambiente. Esse mesmo ataque, não mesmo, mas da mesma maneira que o presidente Bolsonaro fez agora, fez o governador Mauro Blage em 2008, quando o INPE detectou que quase 51% do desmatamento na Amazônia tinha sido no Mato Grosso. E o Blairo Maggi deu a mesma entrevista dizendo que os dados do INPE outra vez estavam errados, que estariam a serviço de alguém. Infelizmente, o presidente Lula o escutou. E escutou também até um doutor da Embrapa, que trabalha muito contra o meio ambiente a favor dos ruralistas, que é Evaristo Miranda. Tá?
o escutou e até o presidente Lula deu, eu acho que hoje ele se arrepende de ter dito, né, que também tinha um pouco de dúvida sobre os dados do INPE. Né? Só que nós tínhamos como ministra Marina Silva. O que ela fez? Ela convocou imediatamente uma reunião em Brasília com o presidente Lula, com o governador Bilário Marques, com o diretor do INPE, doutor Gilberto Câmara, com representante do IBAMA e, se não me engano, da Embrapa também. Fizeram uma reunião, o doutor Gilberto Câmara me disse que foi uma reunião muito difícil, que o presidente Lula queria, até disse que talvez tirasse esse monitoramento da Amazônia do INPE e passasse para outro órgão. O doutor Gilberto Câmara disse a ele, presidente, o senhor pode fazer se quiser, mas o senhor vai perder toda a respeitabilidade internacional que o Brasil tem com relação a isso, porque essa respeitabilidade é do INPE, dos cientistas do INPE. Aí ficou aquele mal-estar, aí foi quando a ministra Marina Silva então disse, vamos fazer o seguinte, a coisa óbvia que eu propus ao governo agora, não me escutaram. Vamos fazer um sobrevoo sobre as áreas que o governador disse que não está desmatado, o INPE disse que está desmatado. Fizeram o sobrevoo, acabou o problema. O Lula voltou atrás imediatamente falou, e deu todo o apoio ao INPE. Falou, não, realmente o INPE está correto. Quer dizer, um gestor público, um governante, um presidente, pode cometer erros. E às vezes ou a pessoa errada, ele não tem que saber tudo. Mas ele tem que ter a humildade de voltar atrás quando tem a resposta correta. E isso o presidente Lula teve. Uhum. E no governo Dilma e FHC, como foi esse relacionamento? No governo FHC não foi mal, certo? Na verdade, os dados do INPE sobre desmatamento começaram em 1988. Já no começo de 88 já teve uma briguinha com o governo Sarney, mas foi resolvido também pelo então diretor do INPE, e foi resolvida aquela questão. No governo FHC teve um pico enorme de desmatamento, que foi o maior até hoje da história, acho que cerca de 29 mil quilômetros quadrados. E o governo FHC reagiu bem. Ele criou mais reservas indígenas e mais áreas protegidas, parques, né? Umas não foram implementadas e o desmatamento começou a cair. Né? Mas depois de acho que uns 3 ou 4 anos começou a subir novamente, quando teve o pico no governo Lula de 27 mil quilômetros quadrados, foi quando o INPE criou esse sistema de alertas de área de desmatamento. Né? Uhum. Então, os dois sempre tem muita briga dentro do governo, Mara, porque muita gente acha que preservação da Amazônia ou das nossas florestas, desenvolvimento sustentável, é contra o desenvolvimento econômico. Uhum. E tem uma pressão, São incompatíveis. São incompatíveis, que é um desenvolvimento, tem uma pressão ruralista enorme, né? Mas isso é uma ideia absolutamente anacrônica. Uhum. Nós, quem viaja um pouco para o exterior sabe que agora, no futuro, quem não seguir a famosa sigla ESG, né? Se preocupar com o meio ambiente, a parte social e governança, está fora do mercado. Está fora do mercado. Teve até... Posso contar mais um casinho? Conta todas! Vou passar o dia inteiro aqui com você, porque essas histórias são muito importantes. Quando eu tive aquele embate difícil com o ministro Ricardo Salles, na Globo, na G1, né? E depois da discussão, nós ficamos discutindo, conversando cerca de quase uns 40 minutos. Estava a jornalista Lopretti, estava o Ricardo Salles e o Marcelo Brito. O Marcelo Brito é o presidente da Associação do Agronegócio Brasileiro, né? E eu acho que talvez seja até amigo, talvez tenham chamado ele para estar naquela discussão para amenizar um pouquinho o que ela já interviu que ia haver entre eu e o Ricardo Salles. Mas o Marcelo Brito, ele também é CEO de uma empresa chamada Agropalma, que produz óleo de palma na Amazônia de uma forma sustentável. Eles plantam as palmeiras com separação de tal maneira que possa crescer floresta no meio. E interessante, usa a agricultura familiar para... Eles extraem o óleo e fornecem. Então, isso dá uma renda da ordem de R$3.000 por mês para uma família, que na Amazônia é apreciável. Faz uma diferença enorme. Então, ele virou-se para o Ricardo Salles e disse, Ricardo, o governo tem que mudar os discursos, porque nós não somos o maior produtor de óleo de palma no mundo, somos o 5º.
O principal é a Indonésia, que produz o óleo de palma, que é o azeite de dendê, né, desmatando. Então, a nossa propaganda é que nós fazemos isso sem desmatar. E com isso nós estamos crescendo, etc. Se agora começa o discurso do governo de desmatar, os nossos concorrentes vão usar esse discurso contra nós. Vai nos prejudicar, o que é óbvio, né? Ricardo Salles virou-se para ele e falou assim: Marcelo, sabes bem que não podemos fazer isso, porque o presidente Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos madeireiros mineradores da Amazônia. Então você veja, quando ele foi lá, por exemplo, defender aquela madeira roubada, não é que foi ingênuo, de maneira nenhuma essas coisas estão pensadas. Essas coisas absolutamente pensadas. Tem método. Tem método. E com o governo Dilma? Olha, no governo Dilma o desmatamento já começou a aumentar. Certo? O governo Dilma teve, na minha opinião, duas falhas na herança do governo Lula. Né? Primeiro, ela tinha uma dificuldade enorme de comunicação. Né? Não tinha de maneira nenhuma a interlocução que tinha o presidente Lula. Né? Acho que, na minha opinião, foi até um erro do presidente Lula apostar tanto na capacidade dela. Pessoa tecnicamente capaz, é sabido, né? Mas com uma inabilidade muito grande. Ela nunca valorizou a questão do meio ambiente. Já quando ela era ministra do governo Lula, teve, nós sabemos, embates fortíssimos com a Marina Silva. Né? Todo Belo Monte e tudo mais que foi feito, hoje já se sabe, já sabia na época, mas hoje mais ainda que nós podemos produzir a mesma energia com fotovoltaicas, solar. Aliás, o Brasil, nesse ponto, se pedisse um exemplo que nos dê esperança, né? Uma coisa importantíssima nessa questão do aquecimento global, não é só evitar desmatamento e reflorestamento, mas fazer a transição energética, né? Parar de usar combustíveis fósseis. Então, o Brasil já está com produção eólica, quase 19% da matriz com produção eólica. Quem vai no Ceará, etc., ou mesmo no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, aquilo é um espetáculo, né? E também as fotovoltaicas estão crescendo. Então, tem coisas no Brasil que estão sendo feitas em direção certa, inclusive por iniciativa até de empresários, não às vezes, nem tanto do governo. Mas a presidente Dilma nunca teve uma atuação correta na direção do meio ambiente, nunca valorizou. Não prejudicou com o governo Bolsonaro, de jeito nenhum. Né? Nunca tentou impor nada ao INPE, embora, quando era diretor, tivemos algumas dificuldades com o IBAMA. Eles já tinham a intenção de comprar um sistema que era fornecido para uma empresa estrangeira para fornecer os dados. Foi uma discussão dura, né? Mas, felizmente, a presidente do IBAMA, a doutora Sueli Araújo, tinha uma interlocução boa comigo. E nós evitamos, inclusive depois, mesmo no governo Temer, quando teve também outro enfrentamento desse tipo, e vai sempre ter esse enfrentamento. O ministro Gilberto Kassab indicou o subsecretário do Ministério para ir comigo ao Ministério do Meio Ambiente para resolver a questão. Então, esses problemas sempre vão ter, mas depende da atitude do governo para tentar resolvê-los. Né? Agora, a gente está vendo se formar uma bancada, uma tentativa de bancada da ciência. Nós estamos vendo pelo país, tem vários pré-candidatos que são cientistas. Exato. Você é pré-candidato. Sim. E se eleito, será a sua primeira legislatura. Correto. Qual a importância dos cientistas entrarem definitivamente no parlamento? Porque o parlamento ele tem uma bancada da ciência, ele tem uma bancada com cientistas hoje, enfim, que conhece, como você que mostrou aqui, sabe, em poucos minutos, você mostra todo o conhecimento que você tem, enfim, e a importância e a dificuldade que é a questão ambiental, os embates com diversos governos, enfim, e principalmente nesse momento onde tivemos muito retrocesso, então vai precisar de um trabalho duro para recompor, reconquistar, inclusive, credibilidade. Qual é a importância de se ter essa bancada da ciência? Ciência puro sangue no parlamento? Essa pergunta é muito importante, Mara. É claro que, tradicionalmente, nós temos tido no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, né,
bancadas ah, que trabalham para ciência e tecnologia, mas não são especialistas. Ora, o que acontece agora, e está muito claro agora no futuro, Mar, nós colocar o problema de aquecimento que nós estamos falando. Não há a menor dúvida que nós não vamos conseguir controlar o aquecimento a menos de pelo menos 1,5 graus centígrados até 2050. Isso vai afetar violentamente o país. A região do centro-oeste, que é importante na geração de água, plantação, vai ter dias mais quentes. Às vezes as pessoas não entendem muito o que é temperatura média, né? Mas quando a temperatura média aumenta, significa que as oscilações ficam muito maiores. É como quando vocês veem aqueles dados do Covid, de mortes pelo Covid, tem aqueles picos, tem aquela linha média que passa, né? Então, nós notamos que quando a linha média aumenta, os picos aumentam também. Então, a previsão do chamado IPCC é que no Brasil, em particular, nós vamos ter muito mais extremos de temperatura, baixas e altas, aumentar a seca, todo o regime de fluxos de água que vem para o Brasil, chamados rios voadores, que vem da Amazônia, pode diminuir, assim por diante. Então, nós vamos ter que ter políticas públicas muito fortemente embasadas na ciência e tecnologia. Nós não podemos mais brincar de ciência e tecnologia. A mesma coisa com as pandemias, né? Com a destruição das florestas, há uma previsão enorme que o número de patógenos liberados vai aumentar. Já tem vários estudos, inclusive grupos da Fiocruz que trabalham na Amazônia, mostrando isso. É extremamente preocupante. Até tem dúvida por que isso não aconteceu até agora, né? Ou seja, nós não vamos ter esse desenvolvimento que seja socialmente justo e sustentável sem políticas públicas fortemente embasadas no conhecimento científico e tecnológico. Por exemplo, o desenvolvimento da Amazônia sustentável, que muitos ruralistas dizem que é impossível, isso é possível. Tem, por exemplo, um exemplo, não sei se já ouviste, quem não viu, até recomendo que veja o vídeo Amazônia 4.0 do professor Carlos Nobre, né? Que mostra como nós, usando agora comunicação por satélite, geração eólica ou solar e toda a tecnologia moderna, nós podemos fazer vários núcleos na Amazônia com a vocação local, explorando a sustentabilidade. O que nós produzimos de açaí rende 10 vezes mais do que se produz a mesma área plantada de soja na Amazônia. Você citou aqui o Brito, né? Ah. Ele fala isso. Ele fala Ele isso. é um defensor do meio Ele é um ambiente. defensor, já vi ele falando várias. Por isso que eu cito, porque senão não estaria citando. Se fosse um ruralista que invade comunidade... Negacionista estaria. Bom, então, para encurtar, quando se vê o mundo, e o tempo que eu passei no INPE, eu fiquei muito impressionado, porque várias visitas à China, né, e vi como eles são, embora seja um governo autoritário, de extrema esquerda, etc., no desenvolvimento eles não brincam em serviço. Certo? Vários colegas meus, eu tinha um colega que foi do MIT, até era professor do MIT, eles trouxeram a peso de ouro para lá. Colocaram o diretor no instituto, agora ele faz parte do governo. Ou seja, eles não brincam com isso. Eles têm políticas estratégicas como desenvolver. Eu, quando fiz meu pós-doutoramento na Holanda, um dos melhores colegas meus saiu também para entrar na política, para trabalhar. Por quê? Porque nós temos que ter conhecimento. E nós sabemos, embora a população não veja isso, pensa que o presidente vai lá e é um mito e resolve tudo, nós temos um sistema que não é puramente presidencialista. A participação do Congresso é fortíssima, infelizmente, que nós estamos vendo nos últimos anos, uma participação negativa, né? Com o Centrão e todos que puxam para baixo em vez de para cima, né? Eu lembro aquela velha história do balde de caranguejo, né? Que um colega falou assim, por que no Brasil, às vezes, as pessoas de destaque não aparecem tanto, por exemplo, em ciência e tecnologia? Aí ele falou, porque nós somos um balde de caranguejo. Então, você pega um caranguejo cheio de balde, qualquer um que sobe, os outros puxam para baixo, né? É assim que funciona o Congresso. Então, nós estamos realmente preocupados. Nós queremos formar uma bancada de pessoas de vários partidos. Tá? Tem vários partidos envolvidos. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, começou aqui, mas está no todo o Brasil, um movimento chamado Cientistas Engajados, que é coordenado pela doutora Mariana Moura. Que daqui a pouco vai estar aqui. Vai estar aqui. A gente vai conversar com ela também. Então, e nós estamos
incentivando os cientistas que têm. É difícil para o cientista ir para a área política, na menor dúvida, né? É complicado, às vezes, para nós nos acostumarmos com os discursos, etc. Mas temos sim que formar pelo menos uma bancada no Congresso que dê esperança para o país, para recuperar a dignidade e que eu chamo de civilidade republicana, né? E que façamos políticas públicas baseadas na ciência e tecnologia. Você está tocando num assunto muito importante. A gente aqui no canal, a gente tem essa preocupação também. Parece que as eleições brasileiras são só para presidente, só para o executivo, e também já está dado pelas pesquisas. E a gente acha que o Congresso tem uma importância até maior Exatamente. do que o executivo, porque vai fiscalizar o executivo, e entre outras coisas. E a gente está lançando agora essa semana uma campanha aqui do canal, onde a gente fala o seguinte: quem é você no Congresso? Porque no Congresso, na verdade, é isso. Quer dizer, os brasileiros ficam falando mal de político, política é ladrão. Não, o Congresso é você. Porque foi você que... Quem é você lá, né? Quem que você se enxerga lá? Porque é você que está lá. Né? É um representante seu, foi você que elegeu, você que está lá. Então é importante que as pessoas enxerguem isso, né? Para tentar, porque falam do Centrão, mas votam no Centrão? Elegem o Centrão? Infelizmente, com relação ao Congresso, essa coisa, nós temos esse aspecto no Brasil que é muito difícil, principalmente quando comparamos com outros países. Eu estudei nos Estados Unidos, eu lembro, lá no MIT tinha um grupo de americanos da região de Boston, que quando tinha eleição nos representatives, que eles chamam, né, eles faziam um grupo, Mara, interessantíssimo, de acompanhar o desempenho de quem ele votava no Congresso, principalmente nas pautas referentes à ciência e tecnologia. O sujeito fazia alguma coisa errada, eles mandavam mensagem o tempo todo. Não é todo americano que faz isso. Mas eu esperava que pelo menos a classe mais consciente no Brasil, nas universidades, o fizesse, não faz. Outro dia eu estava falando com um candidato aqui, interessante, estava perguntando, poxa, nesse negócio de eleição, será que esses santinhos vale a pena, né? Ele falou, vou te contar a história, ele não falou o nome, um candidato aqui de São Paulo, que tinha uma cidade interior de São Paulo, que também ele faz nas eleições. Ele contrata um grupo de pessoas que no dia anterior eles vão na zona de votação e varrem todos os santinhos que estão no chão e jogam só o dele. Porque as pessoas, para deputado, essas coisas, votam no papel que pega no chão. Que horror. Vão indo e pegam, não se conscientizam antes. Isso daí nós temos que mudar, mano. Que horror. Os brasileiros têm que mudar, exatamente, tu disseste muito bem. Certo? Essa consciência da importância do Congresso tem que permear na sociedade brasileira. É o que a gente pode fazer, né? É o que está no nosso alcance. Bem, professor, para a gente encerrar essa conversa, está difícil de encerrar essa conversa, porque tem muita coisa boa para conversar, depois você vai vir mais vezes aqui. Eu queria que você falasse como é que você se decidiu, como é que foi o convite, como é que você decidiu, o partido, enfim, como é que foi falar isso para a família? Essa decisão foi difícil, né? Ela começou, eu estava numa reunião na École Polytechnique em Palaiseau, na França, em 2019. Essa é uma reunião feita por estudantes brasileiros que estudam na Europa. Eles fazem uma vez por ano uma reunião. Os americanos nos Estados Unidos também tipo fazem. Tipo o Brasil Forum? Eles chamam Brasas estudantes. E convidou várias pessoas, empresários, políticos, o ministro Luiz Barroso também, e a Marina Silva. E eu e a Marina Silva participamos de uma mesa redonda. Eu já conhecia, não muito pessoalmente, mas alguns eventos que é da área do meio ambiente, e ela fez aquele discurso espetacular que ela faz, e depois do discurso eu contei o caso que houve no INPE, aplaudido, e ela disse que gostaria de contar com o meu apoio. Eu falei, olha, Marina, se alguma vez precisar de da minha ajuda em qualquer coisa na questão de políticas públicas, estou à disposição, né? E passou, aparentemente ela guardou isso. E o ano passado, aliás, quando eu fui demitido pelo presidente Bolsonaro, ela foi a segunda pessoa que
que me telefonou. Quem foi a primeira? A primeira foi o brigadeiro que falou que ia para votar no Bolsonaro. Para dizer que eu não devia ter feito aquilo. Mas também teve um outro deputado Eduardo Cury, do PSDB, lá de São José dos Campos, que me telefonou só para dar uma conotação política. Mas aí, o ano passado, ela tem a Fundação da Sustentabilidade, né? Fundação Rede Sustentabilidade, e começou a pedir para eu participar em eventos da Fundação. Eu participei nessas reuniões online, dando opiniões sobre coisas que deveriam ser feitas. E aí ela me solicitou para ser candidata a deputado federal pela rede. Foi difícil, eu não disse sim, eu pensei muito. Naturalmente, a primeira pessoa que foi inteiramente contra foi minha esposa, porque eu já estava para me aposentar, aliás, aposentei-me 2 semanas atrás, depois de 51 anos de serviço público, né? E nossa intenção era morar no sítio, porque além de fazer pesquisa, eu gosto muito da roça. Eu sou apicultor, gosto de criar abelha, né? Gosto de mexer na horta, minha esposa também. E o nosso plano de vida era ficar lá, ir um pouco à praia. E, inclusive, eu estava programando, mesmo em meu sítio, cidade do interior, programar a dar aulas para alunos que tivessem dificuldade no ensino médio. Essa é a nossa proposta de aposentadoria, porque eu já tenho 74 anos. Mas aí mudou tudo, né? Ela disse não, de forma alguma. Aí conversamos muito e tem aquela velha história... Como é o nome dela? Neuza. Dona Neuza. É uma boa causa, Dona Neuza. Seus netos, seus filhos merecem. E essa razão realmente foi essa questão da boa causa, né? Nós, embora eu seja cientista, nós dois pensamos que nada acontece por acaso, certo? Eu não pedi para entrar nisso, não pedi para ele me xingar. Tu disseste bem, quando eu entrei, sofri com a briga com o Bolsonaro, mas claramente isso me deu uma visibilidade muito grande no país. Da responsabilidade. E uma responsabilidade. Com essa visibilidade vem uma responsabilidade. E essa responsabilidade que me tocou muito, né? Eu falei, não, eu não posso voltar atrás. Aí conversamos, ela aceitou. E aí, então, eu aceitei ser candidato a deputado federal Então, pela você é pré-candidato a deputado federal pela rede. Pela Rede Sustentabilidade. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, exatamente. Estou atuando agora... E onde as pessoas que quiserem falar mais com você, saber mais de você, te encontram nas redes? Você está no Twitter? Estou no Twitter, no Instagram e na Facebook, né? A gente vai colocar aqui, para quem quiser. Ricardo Galvão SP, @RicardoGalvãoSP, certo? Então, eu estou tendo seguidores. Eu comecei a rede agora, essas mídias sociais, há 2 semanas atrás, 2 meses atrás, né? Porque sabe que sempre eu tinha receio, porque tudo que é criado pelo diabo eu tenho medo. Mas pode ser eficiente. Mas tem que estar lá, é um meio de comunicação. Agora importante. é a maneira, né? Inclusive, o presidente Bolsonaro usou isso ardilosamente na última campanha. Eu acho que os outros partidos políticos não se conscientizaram da importância disso. E agora está bastante a claro. Forma de combate de fake news e de ódio que está na rede é justamente as pessoas se posicionarem, colocarem informações de verdade, de forma a combater, e estar sempre atenta, né? E alerta. Né? Não sei se conhece um livro que eu estou recomendando a muitos, de um jornalista italiano, da Empoli, Os Engenheiros do Ódio. Do caos. Os Engenheiros do Caos. Aquele livro é espetacular. É espetacular, é verdade. Engenheiros do Caos, exatamente. Muito bem, é isso. Bem, professor, muito obrigada por essa conversa. O meu editor vai brigar comigo, porque a nossa conversa, mas olha, eu quase que demoro aqui mais tempo. Você tira o que for útil, é uma grande satisfação. Foi muito importante o que você falou, eu acho que foi muito emocionante. Eu acompanhei, a gente se conheceu hoje, né? Pessoalmente, mas acompanhei a sua história, você já esteve no canal remotamente algumas vezes, mas a sua história acompanhei pela mídia, a gente não tinha conversado assim, e conversando com você eu vejo a profundidade, o impacto que foi
para o país. Nossa, você falando do INPE aqui, eu estava com vontade de chorar, eu imagino você, sabe? Então, é muito importante. A gente tem coisa importante, o INPA, o INPE, enfim, a gente tem muita coisa porque se orgulhar e preservar. Sem dúvida. Muitas pessoas criticam funcionários públicos, por exemplo, né? Agora o INPE, em agosto, vai fazer mais um ano de vida, e todas essas comemorações de um ano de vida, eu sempre me emocionava muito, porque eles davam diploma, Mara, a servidores com 40, 50 anos de serviço ao INPE, que podiam ter se aposentado há 20 anos atrás. E eles continuam se dedicando, e uma dedicação enorme ao INPE, né? E também tem outros institutos de pesquisa no país que trabalham fortemente assim. Então, atacar essas pessoas realmente me magoou muito. E é preciso ter informação e saber diferenciar. Quer dizer, Exatamente. você dizer que todo político é ladrão, tá errado. É mentira. Tem gente muito boa no Congresso. Até nesta legislatura que daí você encontra gente muito boa. Exato. A gente tem conversado aqui, gente da direita, e gente da esquerda, e gente do centro. Exatamente. Você tem gente que trabalha. Funcionários públicos, você tem funcionários públicos muito bons, dedicados. E esse é um exemplo que você falou, que poderiam estar aposentados com 20 anos e permanecem trabalhando pela causa, porque acreditam, porque gostam, porque têm formação. Então é importante buscar. Essa questão do político foi muito importante que mencionasse, né? Porque a pessoa precisa ter consciência. Alguns colegas meus mais de partido de esquerda reclamam quando eu digo, né? Mas os ataques ao meio ambiente, é melhor colocar no aspecto positivo. A defesa do meio ambiente não é uma causa só de esquerda. Nós temos também grupos de direita que também defendem, e eles têm da forma deles, com uma visão distinta, mas nós temos que respeitá-los também. E o importante é que isso esteja no debate, no centro do debate, sabendo que isso tem que saber, que vão ter embates com diferentes governos, mas enfim, você tem que ter gente credenciada. Muito obrigada, de nada, professor. Tá bom, tá você ótimo. venha sempre aqui no canal. Será muito uma sucesso satisfação. Agora nessa nova fase da sua vida. Certo. E muito obrigada, viu? Nos vemos em Brasília. Que bom que você não vai se aposentar. Que boa notícia. Mas ainda vou cuidar das minhas abelhas. Tá certo. Tá bom. Okay. Muito obrigada. Até a próxima. Você que ficou com a gente até agora, compartilha, manda mensagem aqui pro professor, pergunta mais coisa e a gente se vê na próxima.